Olá, galera, tudo bem com vocês? Fala, pessoal, tudo certo? Então, hoje nós estamos com uma novidade pra vocês, né? Exatamente, tem novidade aqui, a gente vai reagir a um vídeo um pouco diferente. Verdade. Que vídeo que é mesmo? Então, assim, hoje nós vamos reagir à história do Madara Uchiha, a história completa dele, como que é. Então, assim, eu não fiz esse react ainda. Teve muitos pedidos ali, então a gente achou algo diferente. Vamos ver o que que é do canal Ei Nerd, né? É isso, né? O Peter, né? Um canal bem conhecido aí, gigantesco, na verdade, né? Fala de anime, de personagens da Marvel, enfim, é um canal bem diversificado ali desse mundo, né? É um canal que eu gosto, inclusive, né? Já assisti alguns vídeos do Peter. Olha um cara aí. que tem bastante conhecimento aí dessa área de... Que show! Dessa área de entretenimento, né? Um cara muito bom mesmo. Então, olha só. Referência, né? O pessoal me conhece. Então, e eu quero já ver, já quero ver o que que ele fala aí do Madara, o que que aconteceu. Então acompanha aí com a gente, vamos ver qual vai ser a nossa reação. Eu já tô curiosa. Ainda mais sendo contada pelo Peter, né? Então acho que vai ser interessante. Já viu que ele gosta, né? Fica até o final aí pra gente assistir junto. E eu quero conhecer com vocês aí essa história, então, do Madara. Vamos lá, bora lá. Hoje eu tenho algo especial para os fãs de Naruto. A gente vai falar sobre um dos personagens mais importantes de todo o universo Naruto. E possivelmente o mais importante, né? Por conta das ações, dos feitos que esse personagem fez e refletem até hoje em Boruto. Sim, galera, a gente vai falar sobre o fantasma dos Uchiha, Madara. Se prepara para ouvir essa história completa. Ei, Nerdstrands, Peter aqui. Eu espero que vocês, nerds do Ei Nerd, sejam prontos para esse vídeo. A gente vai saber tudo sobre o Madara, uma das figuras mais conhecidas e relevantes do universo Naruto. Só não é tão relevante quanto o like que você dá nesse vídeo agora, caprichando pra caramba nesse like. Só não é tão relevante quanto a sua inscrição, que fortalece esse canal, que leva esse canal lá no topo, que ajudou esse canal a chegar aos 10 milhões de inscritos. Você estando inscrito aqui ajuda muito a gente a sempre procurar buscar mais conhecimento para levar para você. Obrigado de coração pela sua inscrição. Vamos lá! Madara Uchiha. Esse nome carrega um legado gigantesco, né? E não é só o sobrenome Uchiha, mas o próprio nome Madara tem influência. E essa história começa com uma criança comum, claro, né? Excluindo dois pontos chaves. A época em que ele nasceu e o legado que ele iria herdar do pai. Madara nasceu durante o período mais violento do universo Naruto, conhecido como Período de Guerras de Estado. Essa era antecede o início do Naruto clássico e além. Durante esse período não existiam vilas ocultas, não existiam Kages, não existiam academias ninja, o exame Chunin. E lembrando, o exame Chunin não é só um teste para subir na hierarquia, mas a função do exame é justamente comparar o poder dos futuros ninjas de elite das vilas e averiguar qual é a mais poderosa. Lembra que durante o exame Chunin a vida dos participantes está em constante risco? Então, o exame é um substituto da guerra. E pode apostar que várias das guerras que o exame Chunin queria evitar foram por conta desse momento da história. Para você ter noção, a mortalidade humana era absolutamente alta. Quase não existiam idosos, né? Os adultos não chegavam a completar os 30 anos por conta das constantes guerras. O tempo todo tinha guerra. E as crianças morriam aos montes lá por terem que se envolver nas guerras pela falta de mão de obra bélica, né? Só existia guerras, morte e tristeza. E o Madara nasceu no coração dessa batalha. E eu até poderia dizer isso literalmente. Madara não é só um membro do clã Uchiha, mas ele é o filho primogênito do Tajima Uchiha, primeiro de 5 filhos, né? O atual líder do clã. Ou seja, o destino do Madara já estava escrito. Ele vai ser o próximo líder do clã Uchiha e guiar a próxima geração de guerreiros. Mas as coisas prometiam piorar a cada dia. E com o passar dos anos, o clã que rivaliza o poder dos Uchiha ficou ainda mais próximo. Durante o período de guerras, as divisões de terras eram extremamente pequenas se comparar com o que a gente conhece no universo Naruto atual. Não existiam grandes países, né, porque era impossível manter uma imensidão de terra segura de ataques. Enquanto um desses países contratou os Uchihas para proteção e para dominar outros territórios, o país vizinho chamou esses rivais dos Uchiha, o clã Senju. A guerra ficou ainda mais violenta e com os anos é claro que o Madara e os irmãos dele entraram no conflito, né, e o preço foi caro. Os 3 irmãos do meio do Madara acabaram se tornando casualidades da guerra, sendo nada além de crianças. Isso fez com que o Madara e o irmão mais novo do Madara, o Izuna, ficasse mais forte e os dois começaram a treinar juntos para superar os limites. Com isso, os dois começaram a se tornar prodígios
na arte lá do combate, ao ponto até de vencer e matar membros do clã Senju adultos. Só que o Madara não estava satisfeito com a matança. E eu quero dizer isso de forma literal. Não era isso que o Madara queria. Ele sonhava em criar um mundo ideal pro Izuna, né? Onde não existiria guerras lá e conflitos, onde os irmãos dele sobreviveriam. E é aqui onde entra um certo alguém. Numa das poucas folgas da guerra, Madara encontra um garoto chamado Hashirama no rio, próximo da fronteira lá dos países. Com o simples ato de jogarem pedras, né, ficou claro que os dois eram ninjas. Mas mesmo assim, os dois guardaram segredo sobre os seus respectivos clãs. Então assim, ao invés de serem dois ninjas se encontrando, eles eram só duas crianças. E esses encontros viraram uma amizade extremamente forte. Madara era um ninja excelente, mas o Hashirama não ficava nem um pouco para trás. E além, né, o Hashirama era superior ao Madara nas artes ninja. E por isso os dois passaram a serem rivais, mas de uma forma amigável. Os dois treinavam e compartilhavam sonhos juntos, né? E não é como se os dois não aprendessem a fraqueza um do outro. Logo, o Hashirama notou que o Madara tem um certo problema em ser surpreendido pela retaguarda. E o Madara percebeu que o Hashirama é fácil de ser desmoralizado. Os dois realmente eram melhores amigos ao ponto de falarem sobre a morte dos irmãos, né? Um entendia o outro perfeitamente. E o sonho deles virou um só. Mas como todos vocês sabem, as coisas não são fáceis. E claro, os respectivos clãs lá descobriram esses encontros e logo ficou claro, Hashirama era o clã Senju. E mais, Hashirama era o primogênito do clã Senju. Então o Hashirama seria o próximo líder do clã. Os dois estavam destinados a se matar pela lei dos clãs. E uma armadilha foi feita para o Hashirama por ordem do Tajima Uchiha. Os dois se encontraram uma última vez no mesmo lugar onde a amizade dos dois surgiu. E com a brincadeira lá de jogar pedras no rio, os dois alertaram sobre uma emboscada. E aí foi a hora do ataque. Butsuja e Tobirama Senju saltaram para encarar o Uchiha, mas logo veio Tajima e o Izuna Uchiha. Enquanto os dois pais atacaram os filhos dos rivais, Madara e Hashirama salvaram Izuna e Tobirama com as pedras. Foi um momento sensacional e que mostrou pra gente que não existe coisa mais importante para os dois do que os irmãos. O Izuna é tudo pro Madara e com certeza o Madara prezava mais a vida do Izuna do que a amizade do Hashirama. Só que isso não significava que foi fácil. A conclusão desse encontro resultou no fim dessa amizade muito forte, com o Madara recusando uma luta contra o Senju naquela hora porque não via chance de vitória contra o Hashirama e se afastando dizendo que na próxima vez que eles se virem vai ser no campo de batalha e como inimigos. Esse momento marcou a vida dos dois e ficou visível nos olhos do Madara o quão doloroso foi dizer aquelas palavras e cumprir com elas. Vocês têm noção do grande poder do clã Uchiha, que é o Sharingan. A gente tem uma confirmação de que para um Uchiha evoluir os olhos para o Sharingan, ele precisa passar por uma emoção extremamente forte. E na maioria dos Uchihas, essa sensação costuma ser de dor imensa. Para o Sasuke foi ver o clã todo sendo morto pelo irmão. Para o Itachi foi ao presenciar um amigo sendo morto. Para o Obito, a razão foi querer salvar os amigos da morte certa. Bom, para o Madara, a dor de quebrar os laços com Hashirama deram para ele o Sharingan de presente. Mas eu posso garantir que ele trocaria o Sharingan pela amizade do Hashirama caso ouvisse o que ele queria no lugar do dever. Anos se passaram desde então e o Madara passou a viver no campo de batalha junto do Izuna, ficando cada vez mais forte, mais temido, especialmente por carregar o Sharingan e demonstrar mais habilidade do que qualquer Uchiha que já viveu. Ele excedeu as expectativas e criou um novo patamar, assim, de nível Uchiha, o nível Madara. Só que ele queria ir além. E ir além é muito perigoso. Madara, junto do Izuna, descobriram lá sobre o maior segredo do clã Uchiha, que é o Mangekyo Sharingan. Claro que essa informação iria chegar no Madara em algum momento, já que o pai dele, né, queria que o clã tivesse em boas mãos e queria ver o poder do sucessor antes de passar a tocha.
Com a informação, Madara e Izuna mataram 2 membros do clã Uchiha que eram próximos, e sim, próximos ao ponto de ativar o trauma necessário para despertar o Mangekyo Sharingan, o Sharingan mais poderoso que concede habilidades, novas habilidades, como Susanoo, que é lembrado até hoje por conta do Madara como a técnica mais poderosa do mundo. Com esse poder, o Madara e o Izuna dominaram os campos de batalha e assim, eventualmente, o posto de líder dos Uchiha alcançou o colo do Madara. Como líder, Madara continuou com a mesma direção que o pai tomou, mas com o tempo uma hesitação começou a aparecer. Isso só crescia e aparecia mais durante a luta contra o Senju. Claro, essa hesitação tem nome, Hashirama. Mesmo com todo esse poder, Hashirama não só continuava evoluindo, como conseguia superar o Madara. A habilidade exclusiva do Hashirama, a Kekkei Genkai da liberação da madeira, é uma arma virtualmente insuperável. Em todas as batalhas entre Madara e Hashirama, o Senju saía com a vantagem, mas se negando a usar as oportunidades que ele tinha lá para finalizar o Madara. E é óbvio o motivo. Hashirama ainda considera o Madara como um amigo e como alguém que carrega o mesmo sonho de criar um mundo seguro para o irmão e as crianças do futuro. Esse desejo seguiu, mesmo com o Madara lá focado em seguir o destino e acabar com o Senju. Mas é aqui onde a história chega num momento realmente triste. Um dia normal de uma guerra sem fim. Madara e Hashirama estavam se enfrentando como sempre. E num outro canto, Izuna e Tobirama seguiam com o combate, os dois contra-atacando os golpes do outro. Mas na primeira oportunidade que surgiu, Tobirama usou a nova técnica do deus voador do trovão, o Hiraishin, e atingiu fatalmente o Izuna. O Madara... E como qualquer Uchiha, Madara queria matar o Senju ou morrer no campo de batalha. Mas antes de seguir para a luta, ele conseguiu uma nova luz. O Mangekyo Sharingan Eterno, a forma suprema do Mangekyo Sharingan, que exige um transplante de olhos para um Uchiha com o Mangekyo despertado. Madara tomou os olhos do Izuna para conseguir esse poder. E com o poder de nunca perder a visão por uso do Mangekyo, que ele estava assim perdendo a visão com os usos, Mesmo com a decisão do Madara de não se aliar ao Senju, alguns deles acabam passando para o lado do Senju. E mesmo contra todas essas chances, o Madara foi para a briga e foi trazendo uma arma suprema, o Susanoo, o avatar gigante que seria chamado de ataque e defesa absolutos. Bem, agora o Madara conseguia acessar a forma final do Susanoo e ele foi pro pau lá contra o Hashirama. Ninguém além do Hashirama tinha chance contra o Madara, mas o Hashirama provou outra vez que é um monstro. Um jutsu na atividade de um mundo de árvores, Jukai Kotan, e o humano de madeira, Mokujin, o Hashirama manteve a compostura para aguentar o Madara e as formas mais poderosas do Susanoo. Enfraquecido e envenenado, Madara estava condenado a virar uma casualidade de guerra. Com a morte dele seria o fim da linhagem de líderes Uchiha. Quando Tobirama ia dar o golpe final, Hashirama faz ele recuar com o olhar, dizendo para ninguém encostar no Madara. Essa era a última chance de formar uma aliança e dar um fim nessa guerra. O Hashirama usa todas as formas de nostalgia que pode, mas o Madara resolve manter a vontade do Izuna e dizer que uma aliança é impossível. Existem décadas de luta que não podem ser apagadas. Hashirama pergunta se existe alguma forma do Madara acreditar neles, e ele responde o seguinte, abre aspas: Hashirama tira a armadura, sorri e diz para não tocarem no Madara. O Hashirama toma a decisão de se matar para conseguir a confiança do Madara de volta. E ele ia mesmo fazer isso. Tudo pela paz que ele sonhava e pela confiança do amigo de infância. Mas esse foi o limite que o Madara suportava. O Hashirama, o maior ninja que existe, optou pelo suicídio para provar que a amizade deles era importante. O mais poderoso do mundo ninja, líder do clã que matou todos os irmãos do Madara, decidiu dar a vida para criar paz. Mas espera aí, o Hashirama era o líder do Senju, mas foi ele que matou os irmãos do Madara? As crianças que morreram enquanto os dois eram garotos jogando pedra no rio, morreram por culpa do Hashirama? O Madara com certeza pensou nisso e respondeu não para essa pergunta. O Hashirama não causou a guerra e ele não merecia morrer. O Madara segurou a mão do Hashirama e disse: chega, eu vi que você tem coragem.
もういい。お前の腹渡は見えた。 Esse ato mudou o mundo ninja, e com esse ato o período de guerra de estado acabou. Bem-vindos à era das 5 grandes nações ninja. Com um aperto de mão, os Uchiha e os Senju se juntaram lá para fundar a aldeia oculta da Folha no País do Fogo, e com isso chegou o fim de uma rivalidade que causava várias mortes. Daqui em diante aconteceram várias coisas no mundo ninja. O mundo ficou sabendo entre a união dos Uchiha com o Senju, e claro, qualquer um que entrasse no caminho desse clã seriam massacrados. Não dá para enfrentar os Senju e os Uchiha juntos, impossível. Então muitos clãs se aliaram à aldeia da Folha, tanto por medo de serem subjugados no futuro, quanto por também quererem essa paz, né? O clã Shiruma e o clã Sarutobi também se uniram à Folha, e não demorou muito para outros clãs da região também se unirem. E lembrando aqui rapidinho que o nome Konohagakure, né, aldeia oculta da Folha, foi criado pelo Madara e o Hashirama gostou. Clã Hyuga, Nara, Aburame, Yamanaka, Hataka, Akishimi, Inusuka e vários outros clãs se uniram para criar o sistema de organização ninja, onde se deu origem à Academia Ninja, a hierarquia ninja, né, e o posto de Kage, o líder ninja e burocrático desse novo sistema. お前に長をやってほしいと思っている。火影をしっかりと皆を見守ってほしいんだ。だからお前のでかい顔色をこの足元の岩に掘る。この里を守る象徴だぞ。 Hashirama planejou nomear Madara como o primeiro Hokage, dizendo que o rosto dele seria o primeiro esculpido no futuro monumento dos Hokages, e a amizade deles claramente voltou a ser forte. As coisas ficaram pacíficas por alguns anos. O Madara ficou contente por criar a Folha com o Hashirama, e o clã Uchiha finalmente teve alguma tranquilidade. Mas as coisas começaram a mudar, ou melhor, as coisas começaram a clarear. Primeiro, o Tobirama e outras pessoas envolvidas com o País do Fogo recusaram o pedido do Hashirama em nomear Madara como Hokage, tanto pela má reputação do líder dos Uchiha, quanto pelo favoritismo que o Hashirama sempre teve, né? O País do Fogo não é liderado apenas pelos ninjas, mas por quem possui dinheiro e a posse das terras, no caso, os senhores feudais da nação, e pelo que tudo indica, esses senhores feudais optaram pelo Hashirama como símbolo da paz. Então, Madara perdeu o posto de primeiro Hokage para o Hashirama, e as coisas começaram a ruir logo em seguida. A liberdade que o Hashirama deu para a vila era diferente da forma que os Uchiha praticavam, e o Madara começou a ter problemas com isso. Liberdade é uma brecha para as coisas saírem do controle, e sim, tiveram coisas que saíram do controle. Como você acha que aconteceram as grandes guerras ninjas do universo Naruto? E algo que muita gente esquece, o Hashirama derrotou e entregou as bestas de cauda para outros países, ou seja, o Hashirama dividiu o poder ao invés de concentrar na aldeia da Folha. Numa visão militar, essa escolha é terrível. Imagina outros povos que você não conhece e não confia conseguindo mais poder, talvez até superando o poder que você tem. Se isso acontecer, eventualmente vão querer tirar a Vila da Folha do trono de maior vila oculta. É inevitável. E bem, o Madara seguiu contra esses planos do Hashirama de confiar em outras nações, e aí aconteceu o ataque do Madara contra os ninjas da Vila da Pedra, Mu e Onoki. A ordem do Madara foi de obedecerem às ordens da Folha, e o resultado dessa ordem foi um baita alvoroço. As pessoas que já duvidaram da lealdade do Madara ganharam novos motivos para odiar o líder dos Uchiha, e se inclui nisso os próprios Uchihas. O clã Uchiha não queria seguir o líder, e isso passou a ser humilhante para o Madara. E mais, várias pessoas da Folha, especialmente o Tobirama, duvidavam da lealdade dos Uchiha, e especialmente o Madara. Tobirama falou para o Hashirama que os Uchiha são imprevisíveis e que ficam mais fortes com emoção, com ódio, né? Então, eventualmente, os Uchihas iriam trazer um mal para a vila como um todo, né? E eles precisariam agir. Os Uchiha precisam ser eliminados. Hashirama não gostou de ouvir isso, mas o dano estava feito, porque o Madara escutou essa conversa. Mas estava tudo bem, porque no futuro ele seria o Hokage, certo? Ele fundou a Vila da Folha com Hashirama, então seria justo ter uma gestão dele. Mas é claro que isso não aconteceu. Foi o Tobirama, o assassino do Izuna, que iria tomar o posto de segundo Hokage. O Madara estava insatisfeito e preocupado, né? Temendo o fim do clã Uchiha, que ele prometeu inclusive proteger nos últimos suspiros do irmão dele, o Izuna. Tobirama fez com que os créditos da criação da aldeia fossem 100% de autoria do Hashirama. Aos olhos do povo, Madara não fez nada na criação da vila. Mas nesse momento de dúvida, Madara se lembrou da tabuleta de pedra dos Uchiha,
um manuscrito feito pelo sábio dos 6 caminhos sobre a paz verdadeira. Essa tabuleta é impossível de ser desvendada sem o poder do Rinnegan, mas com o Mangekyo Sharingan, Madara conseguiu decifrar o suficiente para chegar numa resposta. O Tsukuyomi infinito traria a salvação do clã Uchiha. Madara ficou fascinado com o conceito de criar um mundo, onde não existiria dúvidas, não existia traições, nem morte. Ele poderia se reunir com os irmãos dele para sempre. O Hashirama poderia se reunir com os irmãos dele. E seria possível compartilhar essa experiência com o mundo todo. Esse era o plano do Madara. Mas colocar esse plano em prática iria levar anos. E ele precisava dos Uchiha. Mas claro, os Uchihas viraram as costas para o Madara. Os Uchihas acreditavam que o Hashirama era o líder da vila. E não queriam lá envolvimento com o Madara. Então Madara foi falar com o Hashirama. Madara contou que a criação da Aldeia da Folha foi uma experiência falha, já que o mundo continua sem controle completo de inimigos. E mesmo dentro das paredes da vila, os Uchiha vão ser aniquilados. O Hashirama claramente não acreditou nas palavras do Madara. Ele, o Hashirama, estava devoto na causa da Vila da Folha. E nada era mais importante para o deus Shinobi do que a proteção desse lugar. Madara ficou frustrado por ser recusado pelo melhor amigo dele. Então ele prometeu que no próximo encontro deles haveria uma guerra. Só o Hashirama era capaz de aguentar uma luta contra o Madara, e a amizade finalmente acabou. Agora era só uma questão de negócios e de sonhos. Quem conseguia fazer o sonho virar realidade e destruir o outro. A luta final contra o Hashirama iria decidir isso. Madara juntou as armas lendárias do clã Uchiha e capturou a raposa de 9 caudas. Todo esse poder para um único objetivo: remover o maior perigo para os planos dele, o Hashirama. Afastados da vila, o Hashirama e o Madara partiram para uma guerra. Hashirama usando liberação de madeira e ampliando os poderes com modo sábio, e o Madara englobando Susanoo na raposa, criando uma arma ainda mais poderosa. Vendo por esse ângulo, é bem fácil imaginar que o Madara iria sair com a vitória, mas o Hashirama vinha com uma cartada que igualou o poder deles: a estátua das várias milhares de mãos verdadeiras, Shinzu Senju. Com os dois esgotados da batalha, a luta regrediu de uma batalha de Megazord para homens na lama. Bem emocionante ver os dois tentando se matarem depois de apertarem as mãos pelo bem da paz. Realmente foi uma carga dramática muito grande. Madara acreditou ter vencido, mas o Hashirama provou que a força de vontade dele em defender a Aldeia da Folha foi maior. Madara foi surpreendido e perfurado com uma espada pelo coração, caindo no chão morto. Madara infelizmente morreu, mas sobreviveu. Vamos lá. O Hashirama enterrou o Madara num local secreto para o corpo dele nunca ser encontrado. Só que o Madara utilizou uma das habilidades do Sharingan para escapar da morte, e essa habilidade é o Izanagi. Uma técnica que afeta o usuário e cria uma ilusão real, No caso, ele reescreve a realidade, colocando a própria realidade num genjutsu. E uma técnica dessa tem um sacrifício bem alto. Usar o Izanagi faz com que a luz do Sharingan seja perdida para sempre, então o usuário fica cego do olho direito. Depois de escapar da morte, Madara comemorou por conseguir um prêmio extremamente valioso, que foi o pedaço da carne do Hashirama. Esse pedaço de carne foi arrancado durante o final do combate. Claro, a carne do Hashirama carrega o mesmo DNA que tem a Kekkei Genkai da liberação de madeira. Com isso, Madara tomou a decisão de unir esse DNA ao próprio corpo como experimento, com a teoria de futuramente ser capaz de usar a liberação, conseguir a mesma capacidade de cura do Hashirama e desenvolver algo a mais. E bem, ele ficou escondido desde então e se passou várias décadas. Ninguém nunca soube da ressurreição do Madara, e depois de anos, próximo da famosa morte por velhice, as células do Hashirama surgiram um defeito incrível. Os olhos do Madara evoluíram de Sharingan para Rinnegan, o poder do sábio dos 6 caminhos. E agora o Madara tinha um poder além da compreensão em mãos. Ele usou o Rinnegan para invocar a estátua do caminho exterior, Gedomazo. E junto do DNA do Hashirama, o Madara começou a fazer experimentos com o objetivo de estender a vida e concluir o plano. Mas tudo que saiu desses experimentos foram os Zetsus brancos.
Madara acreditou que os Zetsus são parte da consciência dele e usou alguns deles como soldados e aliados para o futuro. Madara concluiu que o Tsukuyomi infinito não seria possível nessa vida e precisaria de um arauto. E aqui entra o Obito. O membro do clã Uchiha, ex-aluno do Minato e ex-companheiro do Kakashi, foi encontrado quase morto pelo Madara, que curou as feridas dele com as células do Hashirama. Usando uma manipulação assim absurda durante os anos, Madara fez esse garoto de bom coração abandonar os sonhos para ser o arauto que carregaria o nome Madara Uchiha. E depois de criar o Zetsu Negro, a sua vontade encarnada, né, o plano do Madara finalmente entraria em ação. Mas não antes do Madara morrer de novo. E vocês sabem, ele morreu, mas sobreviveu outra vez. No futuro, Madara planejava ser revivido com o poder do Rinnegan dele. Mas Obito, carregando o nome lá de Madara, foi atrás de alguém que poderia suportar esse poder. E esse alguém era Nagato Uzumaki. Madara secretamente implantou o Rinnegan no Nagato enquanto ele era uma criança. E como Nagato é um Uzumaki, ele era capaz de suportar o Rinnegan e fazer o que era esperado no futuro. O Obito, né, usando a alcunha de Madara, manipulou várias coisas na história. Atacou Konoha para derrotar o Minato, fez com que Yahiro da Akatsuki fosse morto para o Nagato ceder ao plano do Tsukuyomi e deu brecha para o Kabuto reviver o verdadeiro Madara. E finalmente Madara reviveu durante o arco da guerra, graças ao Edo Tensei do Kabuto, e jogando com as peças que ele tinha, Madara conseguiu renascer por completo com Rin Tensei. Ele enfrentou uma vanguarda inteira de ninjas de vários países e ele venceu todos eles. Ele também peitou 5 Kages e subjugou todos. Madara também se tornou o Jinchuriki da 10 caudas e executou o Tsukuyomi infinito. Só que no fim, a gente descobre que o Zetsu Negro estava manipulando Madara desde sempre, fazendo com que ele desenvolva o Rinnegan e complete o renascimento da Kaguya. No real leito de morte, né, depois do selamento da Kaguya, o Madara reflete sobre o plano dele de décadas, né, ter sido um erro, enquanto o sonho do Hashirama, as aldeias, se tornaram realidade e prosperaram. Mas logo o Hashirama chegou e disse que, mesmo depois de tudo que passou, eles continuam sendo amigos. Então, finalmente, eu posso dizer, o Madara aceita a morte e parte de vez pro além. Como a gente não fica emocionado até contando uma história dessa? Naruto é impressionante, galera. Arrepia do início ao fim. As histórias são incríveis. É muito interessante pensar que, graças ao plano do Madara, a organização Akatsuki se tornou o grupo que a gente conhece hoje. E também dá pra dizer, bem entre aspas, que a Akatsuki influenciou outros movimentos, como a organização Kara. Então sim, Madara tem influência até hoje. E por ter causado tantos fatos no universo Naruto, quando estava morto, ele é chamado de o fantasma do clã Uchiha. Muito casca grossa isso. Bem, pessoal, considerações finais aqui. Olha, tá pra inventarem um personagem tão icônico quanto o Madara. E não é tipo o protagonista, é o antagonista, né? Ele realmente transcendeu o próprio anime. Ele é uma figura muito carismática no próprio anime dele, fora do anime. Todo mundo gosta do Madara. Ele é badass em todos os sentidos. Ele é um cara que passou por cima de vários personagens ultra poderosos. A história dele é incrível. Eu acho que se você não conhece Naruto e acompanhou esse vídeo até aqui, deu pra você perceber como tem peso essa história toda que eu contei pra vocês. Como tem uma carga dramática bacana. Uma hora você torce pro Madara, outra hora você torce pro Hashirama. A união dos dois desde o início. Galera, isso foi demais. Você acompanha isso no anime. Por isso que eu acho que Naruto é um anime indispensável pra todo mundo. Obrigado, coração. Acabou aí, galera. Olha, meu Deus, que história, hein? Eu tô até com vergonha. Que viagem que eu fiz agora, hein? Eu tô, assim, emocionada. Eu não imaginei que o Madara passou por tudo isso. Gente, eu vou assistir muito mais esses vídeos. Gente, que história espetacular. Que exemplo de amizade, né? Pois é. Eu fiquei impressionado também, hein? Eu não sabia nada, assim, sobre o Madara e o Hashirama ali, mas, cara... Agora tocou mesmo, hein? Ainda quando eu fiz o... Dá até a impressão que o Peter que escreveu a história. Você vê? O cara conta com detalhes ali, né? Sobre os poderes ali que ele invocou, fala todos os nomes, tudo certinho, muita informação, né? E você vê que ele foi manipulado, né? Tipo, ele sofreu muito, né? E o Madara, quando eu fiz o react lá do Hashirama, eu falei, o Hashirama ganhou e tal.
Gente, o Madara, ele sofreu muito também. Você vê ali tudo que ele teve que passar. Verdade. E aí depois ele sonhava com algo bom, ele sonhava com um mundo melhor, né? Infelizmente ele foi manipulado, teve pessoas ali que... Você viu que desde criança eles eram amigos e ainda assim, né? Teve pessoas que manipularam. Sonhava, eu achei interessante, né? Eles se unirem ali, estavam treinando aquela parte das pedras lá, jogando pedra. E os dois pensando num mundo que não tivesse violência com as crianças. Nossa, muito legal. Depois tudo sofreram aí, tiveram que guerrear um com o outro. Né? Teve também aquele ato lá de fidelidade lá, que o cara ia se matar, o Hashirama ia se suicidar, né? Pra provar. Né? E teve ali um momento que o Madara mandou ele parar, então, cara, uma história bem de amizade, luta, destruição, guerra. Mas grandes lições aí nessa história, fiquei impressionado. Você falou também aquela parte do poder, né, que tiraram, a hora que eles tiraram as raposas e mandaram, né, pra fora, eles queriam que concentrasse o poder ali, até você falou, isso aí não pode, realmente. Sim. Teria que concentrar ali, né. Então assim, gostei bastante, Naruto é espetacular, né, não tem, eu tô amando cada vez mais e é isso Muito aí. legal mesmo essa história aí, acompanhar desde o início, até pra gente saber então como que surgiu tudo, acho que é interessante, né. Mas legal, deixa mais sugestão aí. De mais vídeos como esse, eu achei muito legal. Escreve, de repente, não só rap, que a gente tem reagido muito à música, mas algum outro vídeo que você queira aí também. A gente vai analisar aí, beleza? Verdade, é isso aí. Gostamos bastante. E curtam. Isso aí, curta. Valeu! Tchau, tchau.